Olá, galera, tudo jóia? Eu sou a professora Anne Clea e convido vocês a conhecer um pouco mais sobre a redação do Enem. Muito obrigada por estar aqui no meu site, por estar acompanhando tudo que está acontecendo no Instagram. Não sei de onde você me conheceu, mas enfim, chegou até aqui. E espero poder compartilhar muitos saberes com vocês, tá certo? A redação do Enem é algo super importante e é por isso mesmo que, após a vinheta, nós iremos estudar o que é a redação. Gente, então, nós iremos hoje falar sobre a temática principal, redação. Mesmo que você já tenha visto o que é redação por aí, ou que já saiba, a gente vai revisar. Para quem nunca ouviu falar nisso, eu espero esclarecer. Preste bem atenção. A redação, ela é composta de 5 competências que serão avaliadas ao longo do teu texto e ela vale somente de 0 a 1000. Então, já tira daí a necessidade de você realmente conhecer essa modalidade, como é que funciona, quais são os critérios, o que é que faz você perder ponto, o que faz você não perder ponto, o que é que valoriza o teu texto. E é por isso que eu convido vocês a continuar neste vídeo a entender todos esses critérios, tá certo? Então, é essa dinâmica que a gente vai trabalhar aqui, a gente vai expor alguns slides, tem hora que eu vou para o quadro, enfim, uma coisa bem dinâmica, de uma forma que você possa parecer que está comigo em sala de aula, tá certo? Fica aí grudado, não para de prestar atenção, tudo bem? Gente, para a gente iniciar, eu tenho que mostrar para vocês algo muito importante, que é como o Enem vai avaliar a sua redação. Já já eu vou mostrar para vocês aqui de forma mais ampla. Preste bem atenção. O que acontece? Toda a redação ela vai ser composta, como eu falei, são 5 critérios avaliativos, que daqui a pouco nós iremos falar. Mas a redação ela é composta de elementos que não podem ser retirados, que não podem deixar de existir. Então, o guia de redação do estudante, o guia que o INEP disponibiliza, que está na internet para vocês, depois eu posso até deixar o link, enfim, ele é composto justamente, ele determina o que é que precisa ter em cada aspecto dessa prova, o que é que não pode faltar nessa prova. Então, vem aqui comigo, preste bem atenção. Nós teremos a composição desse texto por meio de tela, tese, argumento e proposta de intervenção. Sem isso, não teremos a redação conforme o INEP deseja. Então, dentro dessa nuance, é importante ressaltar que esses elementos configurarão esse texto, tá certo? Então, galera, para facilitar o que a gente estava vendo ainda há pouco no slide, eu vou mostrar para vocês assim como é que funciona de forma comparativa em relação ao corpo humano. Todos nós temos o quê? Os nossos, vamos dizer, órgãos que nos ajudam a funcionar realmente os nossos movimentos, toda a parte necessária para a manutenção do nosso corpo. Da mesma forma, nós iremos analisar isso com relação ao texto. O texto ele também vai ser composto por algumas características bem similares do nosso corpo. Por exemplo, quando nós estamos trabalhando com qualquer redação, o mais importante é fazer o quê? Entender o tema. Então, o tema é que vai coordenar todo o restante do nosso texto. Então, uma coisa que eu quero chamar a atenção é que eu vou caracterizar esse tema, ó, como o cérebro desse corpo textual, tá certo? Não mangue do meu cérebro, porque o cérebro é meu, eu faço como eu quiser. Tá? Você aí no seu caderno faça mais bonito. E aí, gente, da mesma forma que eu tenho um cérebro, óbvio que eu vou precisar de quê? Também, ó, da parte também tão importante quanto, que é a minha tese, é a parte central, é ela que vai, de certa forma, designar, vai bombear para o restante do texto as outras informações. Então, a partir do entendimento do tema, e a manutenção, você vai dar a sua opinião, você vai colocar a sua tese, que vai ser o centro do restante de todo o texto. Então, é a partir desse entendimento, dessa ligação, que eu vou pegar, por exemplo, aqui a tese, e entender que a partir da tese eu vou criar meus
argumentos. Então, tanto o argumento 1 quanto o argumento 2. Bem como é a partir da tese que eu vou conseguir, depois que eu criar esse argumento, resolver o que seria a proposta de intervenção, que o INEP, né, determina que haja dentro do seu corpo textual. Então, olha só como fica bem completinho. Entendendo o que é o tema, designando a tese, eu vou conseguir encontrar os argumentos que, por sua vez, trarão a resolução 1 e a resolução 2, que nós chamamos de intervenção. E aí está formado o nosso corpo textual. Essa formação do texto, ela é super importante para que você entenda o que é que o INEP vai demandar que tenha dentro do seu texto, tá certo? E para isso eu também preciso agora entender como é que funciona as 5 competências, porque como é que minha prova, professora, vai ser avaliada? Como é que as pessoas que vão corrigir minha redação, que são os corretores, que são professores, como eles irão avaliar? É um processo estranho? Diz aí para mim, professora, gente, não tem nada de estranho, não tem nada de bicho de 7 cabeças, tá? Não tem nada realmente que vá sair dentro dessa estrutura. A circunstância é que todo corretor ele vai passar por um processo de quê? Ele vai passar por um curso que o INEP vai dar, de acordo com a banca que vai promover todo o processo de correção. Então, os professores estão mais do que capacitados para identificar os possíveis desvios, tá certo? E eles vão se caracterizar de acordo com cada competência que eu vou mostrar agora para vocês. Bem, nós temos a competência 1, que é o quê? Demonstrar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, aqui traduzindo erros de gramática, erros de ortografia, erros de desvios da formalidade ou informalidade da língua, que daqui a pouco a gente vai enxergar isso de forma mais complexa. A competência 2, que é o quê? Você precisa demonstrar o quê? Compreensão da proposta de redação, aplicar conceitos das várias áreas de conhecimentos para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo em prosa. Aí você diz, professora, grande coisa, eu já li isso, mas eu não entendo nada. Então, eu vou traduzir para você. Nada mais é do que você, primeiro, entender qual é o tema, depois, aplicar esses conceitos por meio de repertório sociocultural e atender à demanda do tipo de texto que o Enem exige de você, que é o tipo, que é os tipos textuais, né, dissertativo, argumentativo, ok? Outra coisa importante é a competência 3, que é a parte que nós iremos selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Preste bem atenção, aí você vai precisar criar somente a organização do seu texto de forma coerente. Na competência 4, a gente vai ter justamente demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. E você diz, professor, que coisa mais difícil. Por favor, traduza. Vou traduzir. É a parte de coesão. É aí que você vai precisar ligar todo o seu texto que está sendo construído. E a competência 5, elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Tá certo? Que não é muito difícil, mas que exige também conhecimento. E aí, gente, é necessário que nós possamos entender cada passo, como é que é esse processo avaliativo, porque todo concurseiro que vai estudar para o concurso, que vai fazer um concurso, ele precisa conhecer muito bem a banca e entender como é que os professores, nesse caso, que serão os avaliadores, pensarão. Bem, primeiro, eu já sei que eu tenho 5 critérios a serem avaliados. Professora, fala-se de competência, 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 mas o que significa a competência do Enem? Bem, da mesma forma que existem competências e habilidades, a gente precisa ter um entendimento um pouquinho mais específico. O que é uma habilidade? A habilidade é tudo aquilo que qualquer um pode fazer, tá certo? Por exemplo, na sala de aula existem vários alunos e esses alunos eles são capazes, porque eles têm algo em comum, que é a escrita. Todos são habilitados, todos conseguem escrever.
Olha que coisa bacana, todos conseguem escrever, então eles têm a mesma habilidade da escrita. Entretanto, o que é que eles não têm em comum? Nem todos conseguem se expressar tão bem quanto gostaria que se expressassem. Então, alguns vão sentir mais dificuldades, outros nem tanto. Então, nesse processo, é o que vai te tornar diferente de uma nota boa e de uma nota um pouco, né, lá embaixo, não, razoável. Esse é o aspecto. Será que eu sou competente em tal modalidade? E como se tornar competente? Ah, professora, é uma situação que a pessoa já nasce, de forma alguma. Todos nós, a partir do momento que passamos a treinar, que passamos a entender como é que funcionam esses aspectos, a gente começa a criar a competência. Como é que um músico se torna o músico? Porque todo dia ele treina. Então, a redação exige de você esse treino, tá certo? Então, é muito importante que você entenda. Redação significa treinar. Quer aprender? Quer tirar nota boa? Treine bastante. E é por isso que você está aqui no meu curso, né? Veja, quais são os requisitos básicos para que eu possa realmente entender o processo da competência 1, professor? O que é que eu preciso realmente dominar? Aí eu chamo você para ver isso aqui bem direitinho. Olha só, primeira coisa que a gente precisa entender é que eu tenho que ter essa compreensão de que existem desvios de convenções da escrita, que são bem clássicas, como questões de acentuação, ortografia, separação silábica, uso do hífen, uso de letras maiúsculas e minúsculas. Gente, volta aqui para mim. Olha só, gente, isso daí parece ser uma coisa simples, mas não é. Tudo aquilo que vocês aprenderam ao longo do ensino fundamental, do ensino médio, vocês dizem assim, nossa, eu vou usar isso quando? No seu dia a dia, nessa circunstância. Aprender é justamente essa circunstância que você vai se deparar, né, ali escrevendo, percebendo que todas as regrinhas que você um dia estudou, que a professora lá do fundamental te ensinou, vai fazer agora sentido na sua vida. Então, quando a gente fala de separação silábica, por que a gente precisa disso? A gente vai perceber que a redação ela tem uma margem e que esse processo, por exemplo, terminei uma palavra ali, não coube, por causa da margem, eu vou ter que pegar essa palavra e dividi-la e colocá-la na próxima linha. Então, esse aspecto que nós chamamos de translineação silábica, ela vai acontecer de forma natural, porque nem todas as palavras vão caber de forma adequada. Então, você precisa se adequar à margem do texto, por exemplo. A utilização de letra maiúscula, minúscula, eu vejo muitos alunos escrevendo e cometendo erros que não precisariam cometer se fosse reforçado o tempo todo na prática de escrita, por exemplo, que estado com E minúsculo corresponde ao estado, uma região. Por exemplo, o estado da Paraíba. Quando eu for escrever isso daí, eu tenho que colocar estado com E minúsculo. Porém, se eu digo o estado é responsável pelo bem-estar da população. Agora, eu não estou falando mais de estado no sentido de região, eu estou falando de estado no sentido de poder. Portanto, este vai ser o quê? Maiúsculo, porque ele designa o poder, ele designa a nação. Tá vendo como coisas bem pequenininhas que a gente já viu lá em outra época vai fazer sentido no nosso texto? Só que aí a gente precisa relembrar. Muitas vezes a gente não tem prática de escrever e aí é que entra aquela situação, meu Deus, eu não sei fazer texto, eu não sei escrever, mas você sabe, só precisa treinar, tá bem? Então, vamos ver outras modalidades que não podemos esquecer na hora da redação. Desvios gramaticais, como concordância verbal e nominal, flexão de nomes e verbos, pontuação, paralelismo, regência verbal e nominal e colocação pronominal. Volta aqui um pouquinho para mim, preste bem atenção. Nesse processo, você deve estar se perguntando, nossa, professora, são muitas regras. Não, são coisas simples do nosso dia a dia. Por exemplo, hoje nós já somos sabedores, né, de que a gente não pode sair por aí falando, ei, a gente vamos ao shopping. Né? Quem é que vai falar isso? E se falar, pelo amor de Deus, a gente vai dizer, vá só, né? Não é com preconceito linguístico, entenda que não é por causa do preconceito linguístico. É porque nós que estamos nesse ambiente de ensino, de aprendizagem, de escola, nós temos a obrigação de procurar, pelo menos fazer as coisas um pouquinho dentro das normas. Obviamente, respeitando aquelas pessoas que não estão dentro dessa condição.
certo? Mas é necessário que a gente saiba, pelo menos, dominar o pouco que podemos da nossa fala. Então, ninguém vai falar assim, a gente vamos, os meninos vai ao shopping, às vezes até fala, porque não está se policiando o tempo todo na fala. Às vezes, eu cometo alguns desvios, assim, na parte, quando eu estou falando oralmente, óbvio que isso vai acontecer, mas a gente consegue se policiar um pouquinho mais. Imagina na escrita. Na escrita aí que a gente tem que se policiar. Por isso que o Enem exige uma redação que seja escrita e não na oralidade, porque aí seria um absurdo, né? A gente conseguir realmente, por meio de nervosismo, conseguir fazer uma redação assim. Então, veja bem, coisas simples como concordância, regência. Sabe aquela piada besta de professor que eu adoro fazer? Por exemplo, professora, eu posso ir no banheiro? Aí a gente vai falar, nu? Que horror, por que você vai nu ao banheiro? Aí o garotinho fica ali, não entendi, com aquela cara assim, né? Não entendi. Por que você não entendeu? Porque você acha que falou certo. Bem, falar certo, você falou que houve comunicação, tirando essa parte linguística aí da história, mas vamos para a parte da norma. Você cometeu um erro de regência. Porque toda vez que você fala, eu quero ir no banheiro, ou é nu, ou é, professora, tá bom, eu quero ir no banheiro. Aí você conserta achando que é uma questão da pronúncia, mas só que no é em cima de, né? Você vai em cima do banheiro, você não vai. Professora, então como é que finalmente é que eu falo? Quem vai a algum lugar. Pede uma preposição, pede uma regência, daí, né, com um artigo, então, quem vai ao banheiro. Então, professora, eu posso ir ao banheiro, vai fazer muito mais sentido dentro de uma sala de aula de língua portuguesa do que você falar, professora, eu posso ir no banheiro, isso é matar a gente de raiva, viu? Pode ter certeza, eu sempre vou fazer essa piada. Então, já vá se acostumando. Se um dia você for meu aluno presencial, professora, eu posso ir no banheiro? Não, posso ir ao banheiro, ok? Então, são coisas simples que, quer queira que não queiram, vão contabilizar como menos 40 pontos na sua redação. Então, a escolha é sua. Continuar errando ou sentar aí e estudar. Então, você que vai escolher. Inclusive, eu vou botar um material aqui no site para que você revise todo esse processo da competência 1, tá certo? Então, vamos lá. Outro aspecto importante. Desvios de escolhas de registro, como adequação à modalidade formal. Irá se verificar, né, se não há uso de registro informal ou marcas de oralidade. O que isso quer dizer? Olha aqui, volta aqui para mim. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você não pode colocar, assim, expressões comuns da sua marca de oralidade. E tá, daí, né, fala boy, essas coisas assim do tipo não podem entrar no seu texto, porque ele já pede desde o início, na competência 1, que você domine a norma padrão. Então, dentro desses aspectos, essas expressões elas não podem estar dentro do seu texto. Então, tem que ter muito cuidado com isso, para que você não venha ter desvios dentro dessa área. Entender o que é formalidade, o que é mais fácil falar. As pessoas precisam abrir os olhos. Eu fico imaginando isso dentro de um texto que é totalmente referencial, que não pede, por exemplo, figuras de linguagem e você bota lá, as pessoas precisam abrir os olhos. Não seria melhor escrever, né? As pessoas precisam desenvolver o senso crítico? Então, é saber se adequar de forma necessária para a construção desse texto. Então, cuidado. São esses aspectos que também tirarão 40 pontos de você. Tudo bem? Próximo aspecto e último. Desvios de escolha vocabular, precisão do vocabulário empregado. Verifica se as palavras selecionadas são usadas em seu sentido correto e se funcionam no contexto em que são empregadas. Aqui, os alunos, eles acabam tendo uma tendência, né? Volta aqui para mim, por favor. Muito bem. Eles acabam tendo uma tendência a errarem no sentido do emprego do vocábulo. Por quê? O que isso significa? Tá lá a criaturinha escrevendo, aí ele quer, sabe aquela situação de querer fazer assim, vou agradar o meu corretor, vou colocar uma palavra que nunca usou na vida. Aí acha que vai agradar, né? Escrever difícil é escrever bonito. Então deixa eu recitar aqui para você. Deixa eu declamar aqui um poema para ver se você entende tudo. Veja,
Ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável aqui em terra. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que vive entre feras sente a inevitável vontade também de ser fera. Toma um fósforo, acende o teu cigarro. O beijo amigo é a véspera do escarro. A mão que te afaga é a mesma que te apedreja. E se alguém lança a mão à tua chaga, apedreja essa mão, viu que te afaga e escarra nessa boca que te beija. Do meu conterrâneo paraibano, Augusto dos Anjos. Então, diga, o que vocês entenderam desse texto? Ah, não entendi nada, né? Exatamente, você vai entender poucas coisas. Então, é interessante entender que não são palavras difíceis, palavras esdrúxulas, que vão trazer para o teu texto o entendimento do leitor. O William Bonner, quando ele está apresentando o jornal, ele diz como? Boa noite. Hoje, a enchente provocou milhares de desastres ambientais no Brasil. Todo mundo vai entender o que ele disse. Seja uma pessoa mais escolarizada ou menos escolarizada. Então, objetividade, clareza é muito importante para a adequação desse texto dissertativo argumentativo. Que o objetivo principal é fazer com que o leitor se sinta o quê? Se sinta persuadido. Então, se você deixar obscuro, como é que ele vai conseguir, né, entender o que você diz ao longo do texto? Então, pensa bem nisso. Cuidado com as palavras que vocês escolhem. Eu, às vezes, fico analisando assim, um aluno escolhendo o juridiquês, né? Ai, professora, eu encontrei uma palavra diferente. Eu vou utilizar. Às vezes a palavra está até obsoleta, não se usa mais, mas a criatura crente que está abafando. Então, muito cuidado com a precisão vocabular, ok? Agora, aqui, outra coisa importante que eu vou mostrar para vocês é o sentido da competência 2. Se a gente estava agora na competência 1, mostrando quais são os cuidados com relação a esta competência, nós iremos agora estudar a competência 2, que eu disse para vocês que significava o quê? Compreensão do tema. Primeira coisa que você tem que fazer, meu amor, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Pronto. Meu amor, preste bem atenção. A redação do Enem exige que você compreenda esse tema. Caso contrário, se você fugir, essa parte, sabe o que significa dizer? Que você vai tirar 0. Pois é, você vai zerar a sua redação. É isso que você quer? É isso que você quer? A aluna Nicléa não zera. A aluna Nicléa não zera, entendeu? Então, é muito importante você entender que essa circunstância equivale a dizer entendimento do texto. Vamos lá, aliás, da frase e tema que vai ser apresentada. Geralmente, o Enem vai trazer um texto dessa forma, como está sendo espelhado aí para vocês. Só que vai aparecer uma frase. O que é a proposta de redação? Ah, professora, a proposta de redação são os textos motivadores. Não! Os textos motivadores te trarão, né, de alguma forma, uma orientação do que poderia ser discutido ao longo do texto. Mas o que exatamente você precisa entender é o que é a proposta de redação. A proposta de redação é esse pedaço aí, bem pequenininho, que é uma coisa muito simples, muito louca, que você diz, poxa, professora, eu não sabia que isso era a proposta de redação. É. E observe bem, cada parte dessa proposta equivale a uma competência. Olha só o que ele diz, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação. O que significa isso? Conhecimento de mundo, repertório sociocultural. Então, eu estou falando da competência 2. Redija texto dissertativo, argumentativo. Opa, qual a adequação? A gente está falando da competência 2 de novo, que é a adequação neste caso, certo? Ai, peraí que eu cliquei aqui sem querer. Às vezes isso vai acontecer, viu? Que eu sou super desastrada. Aí, deixa eu tirar aqui também o negócio. Vamos lá. Por exemplo, vai acontecer de você se deparar com um texto que precisa ser dissertativo argumentativo. Isso confere aí? Confere. Então, um texto dissertativo argumentativo. E em modalidade escrita formal da língua portuguesa, competência 1. Pelo que a gente já viu das competências, a competência 1. Sobre o tema competência 2, eu preciso entender o tema, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Então, a frase tema é esta daí.
Apresentando proposta de intervenção. Opa, apareceu competência o quê? Qual é a competência? 5, que respeita os direitos humanos. Aí veja só, selecione, organize e relacione de uma forma coerente e coesa. Então, até coerente, nós temos a competência 3. E coesão, né? Coesa, de forma coesa, que é a parte da coesão, que é a competência 4. Argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Competência 3 de novo. Então, veja que a proposta de redação nada mais é do que a frase-tema com todo o processo das 5 competências. Tinha visto isso? Tinha visto isso? Claro que não. Você só vê aqui, ó. Presta atenção, olha aqui para mim. Você só viu isso aqui, ó, nesse curso. Tá vendo que tá valendo a pena? Pois é, né? Agora sim, vamos embora. Vamos dar continuidade. E o que é um texto dissertativo argumentativo, professora? Bem, essa é a pergunta que não quer calar. O texto dissertativo argumentativo é a junção de um tipo textual que ele é capaz de falar sobre algo e argumentativo, que é o quê? Que vai tentar convencer quem está do outro lado a ser persuadido. Então, o texto dissertativo argumentativo, ele corresponde a essa circunstância. Tá certo? Então, na nossa próxima aula, a gente começa desse ponto de partida. Tudo bem? Espero que tenha gostado. E não deixe, por favor, de revisar a competência 1, porque ela é a base para a parte da sua escrita, para você se sentir seguro. Então, este material vai estar aqui no nosso site, tá certo? E revise tudo, hein? Estou contando com você para isso. Um abraço, tchau, tchau.